Sejam muito bem-vindos ao podcast Mais Poder no Compartilhar. Hoje, com uma moça encantadora, que tem uma história bem interessante. Eu acredito que todo mundo vai gostar, né? Tem muita gente se identificar, né? Sim, sim. Vamos agradecer ao Eto Transporte e ao Colégio Seta, que são nossos patrocinadores. E você que está nesse canal, dá um joinha, né? Compartilha, para que os nossos números cresçam. Isso faz com que a gente consiga ficar ainda mais engajadas no nosso projeto. Eu sou a Adriana Tribucci. Eu sou a Zimeide Oliveira, essa voz sensual. Charmosa. Vou falar pouco porque minha voz não está colaborando, mas eu quero que vocês compartilhem essa história que vai servir de alerta, é um serviço público que a gente traz aqui, que vai ajudar muitas pessoas, pode livrar muitos desconfortos. Tenho certeza que vocês vão perceber isso. Sejam bem-vindos, espero que vocês compartilhem essa história, que vocês estejam conosco em todos os podcasts. Se inscrevam, porque eu tenho certeza que muita gente não está inscrita. Isso é importante para nós, é importante para que mais pessoas sejam alertadas e recebam o nosso podcast. Muito obrigada. Acompanhe o podcast conosco. Quem é essa moça bonita? Quem é você? Olha, pergunta profunda. Meu nome é Mônica, né? Eu tenho 2 profissões. Olha, né? Tenho uma bacana. corretora de seguros há mais de 28 anos e me redescobri como cozinheira há mais ou menos uns 4, 5 anos, abrindo a do Bem, cozinha artesanal, que é a minha paixão hoje. E hoje eu cozinho para as pessoas como forma de amor. Então eu levo minha comida com todo o afeto do mundo. Tanto que o nosso lema é a comida afetiva, comida feita com amor. Ai, que bacana. Preciso ir lá. Tenho 2 filhos, tô no meu 2º casamento. Então tem muita história. Muito sorridente. Muito. Tem muita história aí para contar. Algumas não tão boas, como a gente vai contar hoje, né? Isso. Mas tudo que a gente aprende na vida, a gente tem que dar uma forma de transformar em algo frutífero lá na frente, né? Sim. Que a gente aprenda, que a gente colha coisas Minimamente. boas, exatamente. Como uma lição. Como lição, exatamente. E passar para as pessoas, E né? compartilhar. Compartilhar as histórias, ela é super importante. Tem algumas que são muito difíceis de serem compartilhadas, mas muito, muito importantes. Porque como a história que a gente traz hoje aqui, né? Que eu passei quando eu era Sim. criança, e eu imagino que muita gente vai se identificar, infelizmente. Então vamos na Mônica, criança. A gente veio contar justamente sobre a minha infância, né? Porque eu tô participando de um livro, elas ficaram sabendo tudo, um pouquinho da minha história. E essa é uma parte onde eu acho que vira uma chave na minha vida, né? A Mônica nasceu em 1976, uma criança muito contente, feliz, alegre, espoleta. Morava num condomínio de prédios imenso, né, de 3 andares, nem elevador tinha, então todo mundo se conhecia, ruas arborizadas, todas as crianças brincando na rua, e o condomínio não era fechado na época, hoje, graças a Deus, ele é. O condomínio era todo aberto, né, bem ali próximo da Avenida Ricardo Jafé, e um condomínio muito bacana, muito familiar, com pessoas maravilhosas. E no meio de tudo isso, as crianças todas brincavam na rua e a Mônica também brincava na rua, né? A Mônica adorava, inclusive levava todas as crianças para tudo quanto era canto, né? A líder. E um dia, né, logo depois da escola, de voltar da escola, almocei e tudo, e falei pra minha mãe, eu vou brincar na rua, né? Eu tava entre 6 e 7 anos de idade. Que naquela época era super natural. Exatamente, super, super, super. Ainda mais num condomínio como aquele que era todo arborizado, os prédios, as ruas de paralelepípedo, então não tinha circulação de carro dentro do condomínio, era muito mais só moradores mesmo, né? Então, dava uma impressão de segurança. Sim. Que talvez isso é a chave do que a gente vem falar hoje, né? A impressão de segurança. Isso é questionável. Que a gente tem que entender um pouco o que é dar segurança para uma criança, né? Então, todos os pais ali tinham essa impressão de segurança.
né, como os meus também. Porque todo mundo se conhecia? Exatamente. Não havia muita circulação de gente estranha dentro do condomínio, né? E nesse dia que eu saí, minha mãe falou, não, tudo bem, pode brincar assim. Fui chamar uma amiguinha minha e saindo do meu apartamento, eu fui abordada por um homem que vinha numa motocicleta, né? Tava de capacete, parou a moto, falou, menina, vem aqui. Eu fui, né? Criança pequena, fui. Com 6 Mas anos. sempre aquela coisa. Minha mãe e meu pai sempre Com falaram. 6 anos, Com né, 6, 7 anos, Meu pai e minha mãe sempre falaram, não aceita nada de estranho. Obviamente. Eu não ia aceitar nada de estranho. Se ele viesse com bala, pirulito, chocolate, jamais. Não aceitaria. Nem brinquedo, nem nada. E naquele momento ele deu uma abordagem pra mim, como criança, que você vê como criança é inocente, né? A inocência, a pureza da criança. Ele falou pra mim, você é uma menina muito bonita. E eu estou aqui procurando meninas muito bonitas para participarem de um show do Menudo, que está vindo pro Brasil, vai fazer o show, e realmente tinha esse show, né? Eu acreditei fielmente. O Menudo tava no auge. E a gente precisa selecionar, a gente está selecionando algumas meninas bonitas, isso, aquilo, outro, com uma história super florida, que vão pro camarim, vão dançar com eles, vão passar o dia com eles. Eu falei, nossa, que legal, eu quero. Eu falei, eu vou chamar minha irmã. Ele falou, não, é uma de cada vez. Senão, o que acontece? Eu tenho poucas vagas. Vai que a sua irmã se sobressai mais que você e você não passou ainda. Olha. Aquela história bem envolvente para criança. Não, tudo bem. Ele falou, aí depois que eu falar com você, você pode chamar sua irmã, suas amiguinhas, todo mundo, porque aí a gente seleciona mais pessoas, mais meninas. Eu falei, tá, mas você não precisa falar com meu pai e com a minha mãe? Não, por enquanto não, porque eu não sei se você vai passar, né? Você primeiro precisa passar. Eu falei, então tá bom, como que é? Ele falou, aonde que você tava indo agora? Eu falei, eu tava indo chamar uma amiguinha aqui no prédio do lado. Ele falou, então vamos lá, eu acompanho você. Eu falei, aí me senti mais segura ainda. Eu tô indo na casa da minha amiguinha, chamar ela, né? Nessa a gente entrou no hall do prédio. No hall do prédio ali era muito estreito mesmo, muito pequenininho. Tanto que não tem portaria, não tem nada. É você entrar, né? Tem 3 degraus para subir pro primeiro apartamento que dá de frente. É como aqui. É como eu aqui entrei no prédio. Já tem a porta. E a porta do primeiro apartamento é ali. E tem aqueles 3 degraus. E um vãozinho pequenininho só para subir. E foi ali, naquele espaço minúsculo, onde qualquer hora qualquer um podia entrar, podia passar, qualquer um poderia ter olhado pelo olho mágico. E nada aconteceu. Né? Ninguém passou, ninguém olhou no olho mágico. E eu fiquei ali com aquele ser que eu não chamo nem de humano, né? Porque pra mim aquilo é... desprezível. É um ser desprezível, realmente. E aí ele foi me convencendo passo a passo a tirar fotos. Porque eu preciso ver se você não tem nenhuma mancha na perna. Porque eu preciso ver se você não tem nenhuma mancha na barriguinha. E nessa, ele foi me convencendo, e cada hora ele vinha com alguma coisa a mais. Não porque você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai tirar foto com eles, você vai almoçar com eles, você vai ganhar todo o kit deles, de todos os discos, de camiseta. Isso era um sonho na época das meninas. Então, você vai ganhar pôster, autógrafo. Então, assim... cada coisa que ele ia me pedindo era como se ele viesse com algo... Um prêmio, né? Algum prêmio, para justamente me convencer que não, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, eu com aquelas dúvidas, e ele tinha foto deles, não, olha aqui a foto deles, tudo isso para me incentivar e me envolver naquela situação. Todo o tempo, eu tive medo. Mas, ao mesmo tempo que eu tive medo, eu acreditava fielmente em tudo aquilo que estava acontecendo. Desculpa, Mônica, mas você não pode esquecer que você era uma criança de 6 para 7 anos. Sim. Era uma criança. Sim. Era uma criança. Eu me lembro que foram muitas fotos, eu me lembro que teve muita parte daquele momento que eu fiquei de costas. Então, eu não sei o que ele estava fazendo nas minhas costas. Eu não tenho a mínima ideia.
É óbvio que hoje, com a maturidade que a gente Sim, tem, muita sim. coisa a gente tem ideia, sim, do Sim. que ele estava fazendo, né? Muita coisa. E a coisa que começou a me assustar quando ele começou a me tocar, né? Quando ele começou a querer pôr a mão em mim, aí isso eu falei, peraí, isso começou a me causar um incômodo muito grande, porque a minha mãe, meu pai, eles sempre conversaram muito com a gente com essa questão de tomar cuidado mesmo, né? Porque infelizmente a pedofilia é uma coisa que não é de agora. Sim. Ah, Ela vem, né, da Idade todos- Média, a é, gente historicamente. vê em isso, todos os tempos. é histórico isso. Mas aquela coisa, né? Por mais que eu estava com um desconforto, algumas coisas foram permitidas, né, naquele momento. E quando eu fiquei realmente apavorada, que chegou um momento que eu fiquei apavorada. O que que eu senti quando ele me viu apavorada? Ele ficou muito assustado também, porque foi a hora que eu fiquei apavorada que eu falei, eu vou tocar na casa da minha amiguinha, que morava ali no primeiro andar. Uhum. Então tava muito fácil para eu tocar. Eu não tinha que subir umas outras escadas, nada. Na hora que eu fui tocar, ele me segurou pelo braço, ele falou: não precisa tocar, não. Eu só vou tirar mais algumas fotinhos suas, não sei o quê. Só que naquele momento eu tinha uma impressão de que não ia ser só aquilo. Não ia ser só aquilo. E eu fiquei com muito medo dele me arrastar pra fora. Eu não sabia se ele estava acompanhado por mais pessoas, se era só ele. Eu sei que eu fiquei apavorada naquela hora. Eu sei que na hora que ele me pegou no braço, eu puxei meu braço, abri a porta e saí correndo. A sua sorte, É, inclusive. mas nessa que eu saí correndo, eu era pequena. Ele ainda conseguiu me segurar novamente. E aí ele me segurou novamente, eu falei pra ele, não, eu não quero mais participar de nada. Eu não quero mais, não, ó, aqui tá cheio de criança, coitada das outras crianças. Eu falei, ó, ali tem gente que mora, tem criança que mora ali, tem criança que mora ali, tem criança que mora. Eu comecei a apontar todos os apartamentos onde tinham crianças. Porque eu queria sair daquela situação de algum jeito. E ele insistindo, na hora que ele me soltou, foi nessa hora que eu saí correndo de novo. Eu me escondi atrás de um carro e ali eu fiquei, acho que por coisa de 15, 20 minutos. Porque ele ainda ficou ali muito tempo. Ele ainda ficou ali muito tempo. Você chegou a vê-lo andando? Sim, sim. Inclusive, eu ficava atrás de um carro, aí quando eu via que ele estava perto de mim, eu ia para trás de outro carro, e ali eu fiquei um bom tempo. Fugindo dele. Naquele dia, a hora que ele pegou a moto e ele foi embora, eu fui para minha casa. Eu não consegui falar absolutamente nada para minha mãe do que tinha acontecido. Eu não sei se era por medo de apanhar, que eu acho que não teria acontecido. Eu não sei se era por vergonha, né, de ter sido tão boba, porque é engraçado, apesar de ter 6, 7 anos, depois eu entendi como você foi boba. Não é, não. Exatamente, Porque tem não é. um estudo. Tem Tem um história estudo também de que envolve a vergonha. É como se você tivesse permitido. Na verdade, você não tinha idade para permitir ou não permitir. Você não tem maturidade para negar. É que a sua sorte que você teve o medo e isso te fez Ajudou. recuar. Sim, Tem crianças que têm medo, mas têm medo até de escapar. sim. Você teve medo e aí escolheu fugir. Tem medo porque talvez ele não tenha usado como o artifício dele foi por outro caminho. Ele não usou de ameaça. Talvez se ele te ameaçasse, se você fizer, como é muito comum, se você falar para alguém, eu vou fazer isso com a sua mãe, eles têm isso. Sim. Então tem uma certa ameaça. Sim. Como não chegou, o discurso dele não foi por esse caminho, então te deu força de fugir. Sim. Foi a salvação. Mas ainda assim, guarda um sentimento de vergonha. Talvez mesmo pela inocência. Sim. Será que eu fui culpada? Mas eu acho que não tem nem maturidade para isso. É a vergonha de que eu meio que permiti, né? Sim, porque eu fui sim. até lá, eu deixei. Então é muito difícil avaliar isso a nível da criança.
Não, exatamente, porque a criança ela não tem esse discernimento De de jeito nenhum. entender, né, real, né, O que não é risco. culpa dela. Não, que Não. o risco é que não é culpa dela, Não é né? culpa dela. Você acha que naquele momento pode ter ocorrido um bloqueio? Ah, ocorreu várias travas naquele momento, né? Aquele momento Sim. foi uma virada de chave, literalmente, da minha infância para minha adolescência, né? Eu estava na faixa de 6, 7 anos de idade, daquele momento em diante, até aquele momento eu não tinha distúrbio alimentar. Eu me alimentava bem, mas daquele momento em diante eu criei um distúrbio alimentar. Hoje, Engatilhou depois, isso. depois de muitos anos, eu comecei a entender o porquê, né? Por quê, né? Simplesmente era muito melhor quanto mais gordinha eu tivesse e mais fora do padrão Sim. eu tivesse, menos desejada, menos bonita e mais invisível eu seria. Exatamente. Entendeu? E a própria comida, né, ela te traz um conforto Sim, também. sim. Então foi uma forma que eu encontrei de me confortar naquela situação. Eu dividia toda aquela angústia, aquela dor com a comida, com o prato de comida. E eu acho que conforme isso foi acontecendo, eu fui vendo, poxa, eu tô saindo do padrão. Eu já não chego mais num lugar e todo mundo fala, nossa, Que que bonitinha. menina, que bonequinha. A bonequinha começou a ser minha irmã. Entendeu? Eu era a menina que eu entrava nos lugares e todo mundo falava assim, nossa, que rosto lindo. Mudou. Mas a minha irmã tinha o rosto lindo e o corpo lindo. Então eu saí de evidência. Olha. Eu saí. Aí foi onde eu fiquei, vamos dizer, por trás das câmeras, né? Eu vivi a minha infância e a minha adolescência por trás das câmeras. Eu continuei me sentindo extremamente confortável com criança. Eu ainda continuei brincando pra caramba, sabe? Aquela criança que chegava nas festas e todas as crianças queriam vir brincar comigo, porque eu inventava brincadeira, isso, aquilo, outro. Mas eu era aquela criança que eu não sentava no colo de um tio. Eu não gostava de proximidade, eu não queria professor de nada, homem. A figura masculina, pra mim, ela não era confiável. Eu não podia confiar mais. E você nunca falou isso pra ninguém durante Aquela a infância? Se eu falar pra você que eu nunca tive essa conversa aberta com meu pai e com a minha mãe, eu nunca tive. Talvez porque hoje, eu como mãe, eu acho que se eu tiver uma conversa aberta, assim, talvez eu acho que eles vão se sentir culpados pelo que aconteceu comigo, né? E eu não quero que eles carreguem esse tipo de culpa, porque a culpa é de quem? A culpa é dessas pessoas doentes, né? Porque elas são doentes. E ok, sem problemas você estar doente. Mas o doente tem que se tratar. Sim, claro. Porque senão ele adoece outras pessoas. Exatamente. Né? E eu não vejo, pelo menos eu não conheço um caso de um homem que um dia tenha ido a público e falado, eu tenho problema com pedofilia e eu me trato. Não conheço. Eu também não. Acho que não. Não. Né? E eu acho que podia sim ser classificado como uma doença, um desvio, né? Cerebral, sei lá. Um transtorno. Transtorno, Mas como todos os transtornos tratáveis, né? Sim. Porque é um transtorno, como a maioria deles, todo transtorno, ele causa mal a outras pessoas. Sim, exatamente. Né? E todos nós sabemos quando a gente faz mal para alguém. Então, todo mundo que tem esse tipo de transtorno sabe. E eu acho que um pai e uma mãe que identifica um transtorno desse na primeira adolescência, logo no início da adolescência, no seu filho, sim, ela pode salvar seu filho e pode salvar as outras crianças que um dia vão ser vítimas dele. Isso eu digo, tanto os homens quanto mulher, porque eu acredito que tem muita mulher também, apesar de ser bem menos, né? Lógico. Mas a gente sabe que isso, sendo um transtorno psiquiátrico, pode atingir qualquer um, né? Então, naquela fase da infância, de 6 a 7, você não falou pra ninguém? Não contei pra ninguém. Quietinha. Quieta. Aí você só comia. Eu comia. Engoliu tudo. Eu comia. Eu engoli literalmente tudo pra dentro. É isso mesmo. Ela é um mecanismo. É um dos mecanismos de defesa. E você quer fugir do padrão. E o que eu acho é justamente isso. Quando a gente identifica uma criança com um transtorno alimentar, a minha dica, pai e mãe, leve no profissional. Investiga esse transtorno.
Isso pode ser desde um abuso sexual, isso pode ser um trauma por alguma outra questão, pode ser 1 milhão de coisas que pode ter virado uma chave dentro daquela criança, Que giro. né? E é tratável na infância, né? Depois que a gente passa para adolescência, acabou, né? A célula já tá uma célula gordinha, vai ser célula gordinha o resto da vida. Mas até os 11, 12 anos, a gente consegue transformar a célula, amadurece uma célula magra, né? Que é uma outra questão, que ser gordinho também não é fácil no mundo, né? Então fica a dica para as mães, né? Porque a família sempre julga muito a criança porque ela come muito, porque ela tá engordando, e às vezes a criança nem come tanto, Sim. mas ela acaba pegando muito mais doce, carboidrato, por alguma questão. Pais, tem alguma coisa aí. Investiguem, vão atrás, não acreditem assim no que os vovôs, as vovós, as titias estão falando. Não, deixa, ele gosta de comer, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo, Parece ela que não sei adora um quem. bom Você não prato. ouve assim, ai, quando ele começa a entrar na puberdade, na adolescência, ele emagrece, porque tem um estirão. Nossa, eu ouvi tanto isso, entendeu? Então assim, e não acontece, gente. Quando é um distúrbio alimentar de fato, não é nada hormonal ou fisiológico, você vai e investiga. Não, a criança não tem nenhum tipo de problema hormonal Não, é ou alguma psicológico, né? disfunção, né? Sim. Vá ver o porquê, né? Porque o normal é comer o normal. Se você vê que é demais, tem alguma coisa errada. Tá compensando algo em algo. Ou de mais Você ou de menos, percebia né? que você comia além? Ou não? Não, era totalmente Inconsciente. inconsciente, é o que eu falo. Hoje eu consigo ter essa visão, né? Porque tem muitas memórias que a gente consegue carregar da infância, né? E eu me preocupava mais com a quantidade do que com a qualidade do que eu comia. Um exemplo clássico do que acontecia, meu pai e minha mãe, uma vez por mês, iam no supermercado, porque antigamente era muito comum fazer a compra do mês. Sim. Aí os meus pais iam lá, compravam caixa de bombom, compravam aquele Danone de chocolate, aqueles Danones de morango, tipo iogurte. Os de morango e iogurte vinham 6, o outro vinha 4. Aí a minha irmã olhava pra mim e falava assim, quer ficar com essa bandeja de 6, eu fico com a de 4? Ah, chocolate, que ela gostava mais. De boa, fico com de 6. Sim. Olha, Entendeu? Sendo que o outro era muito mais gostoso, chocolate, criança. Não, pra mim o que importava era a quantidade. Né? Eu acho que coisas que talvez, se vocês fizerem algum dia com um psicólogo, com um psiquiatra, eles vão explicar pra vocês o que acontece, que é totalmente inconsciente essa virada de chave. Né? É o você querer ser invisível. E de repente você vê que você comendo muito, você começa a sair de um padrão onde você deixa de ser O centro. Aí você talvez continue no padrão. Eu acho que o que eu iniciei com a questão da compensação, né, exatamente do engolir tudo, né, era muita coisa para uma criança passar sozinha, uma criança tão pequena. Sim. Né? E eu passei por aquilo sozinha. Muito forte. Literalmente sozinha. Então, assim, pais, seus filhos não precisam passar por isso sozinhos, sabe? Eles vão dar sinais. Os pais, eles estão tão preocupados hoje em dar o celular e às vezes até levar numa Disney, em comprar o tênis, porque eu não quero que meu filho se traumatize com isso, com aquilo outro. Não, gente. Vamos olhar melhor, né? Vamos olhar os comportamentos do seu filho. Não é normal uma criança agressiva, não é normal uma criança estressada, não é normal uma criança que come demais, se preocupa demais com a comida, que come de menos, não é normal uma criança não querer se arrumar, não é normal uma criança não querer tomar banho. Gente, não é normal. Os seus pais não percebiam, naquele momento, a comida? Então, eu acho que até hoje eles não percebem, eles não entenderam quando foi a virada de chave. Se você perguntar para minha mãe e para o meu pai, quando foi que a Mônica começou a engordar, eles vão falar, ela sempre foi gordinha. Só que as fotos não dizem isso, né? As fotos não dizem isso. As minhas fotos, até os meus 6, 7 anos de idade, a minha foto, por exemplo, de formatura da pré-escola, eu ainda estava
uma criança extremamente normal, saudável, normal. Dali em diante Começou já. que as fotos começaram a se transformar, né? Eu sempre fui uma criança que amava vestido e saia. Eu não Ah. queria mais comprar vestido e saia. Por quê? Porque o incidente aconteceu, eu estava vestindo uma saia. Olha que Então eu não queria mais chamar a E atenção. nos bastidores você falou que até em relação a essa roupa você deixou de usar. Deixei, nunca mais usei. Era uma saia de babadinho, que era a coisinha mais fofa, amarela e branca. Com um babado branco, um babado amarelo, um babado branco, um babado amarelo. E uma blusinha branca. você lembra Me direitinho. lembro Os perfeitamente. E detalhes. você vê, eu era muito pequena. Como é que Como eu que vou me lembra? lembrar da roupa que eu vestia? Realmente. E eu lembro da roupa que eu vestia naquele dia. Você lembra dele? Perfeitamente. Se eu ver ele na rua hoje, eu sei quem é. Olha. O Incrível. olhar, O jeito de o falar. jeito, o olhar, tudo. Eu acho que se eu ver ele na rua hoje, eu consigo identificar ele. Olha que incrível. Eu torço muito pra ele não estar vivo, mas né? Eu realmente torço muito. Que ele nunca mais tenha feito mal pra nenhuma criança. Que Ele era jovem ou não? ele devia ter em torno de uns 32 anos, uns 30 e poucos anos. Ele era bem barbudo, que era um outro trauma que eu criei por muito tempo, né? Na minha adolescência, na minha juventude, eu não me envolvia com nenhum homem que tinha barba, nem bigode. Olha. Não me envolvia. E a grande transformação para mim aconteceu mesmo nos meus 42 anos, que foi quando eu comecei a fazer terapia, né? E terapia é vida, literalmente é vida. Foi onde eu consegui quebrar e falar abertamente sobre esse assunto. Olha que Né? incrível. E Quantos até anos? então, Até então eu não falava com ninguém. Eu acho que eu tinha conversado com a minha irmã, que também passou por abuso, né? Só que a minha irmã já foi uma pessoa próxima a gente, né? Que é muito Que comum. cometeu abuso, né? Sim. Não chegou nada a ser aquela coisa. Não né? consumou nenhum Não fato. consumou o fato, mas os traumas nela, e minha irmã tem muita dificuldade, ela chora muito, ela tem muita dificuldade de falar sobre isso, né? Talvez até porque era uma pessoa que confiasse, eu acho que aí Sim. é pior ainda, Pior ainda. né? Acho que isso traz mais traumas revolta. ainda. Mais traumas Envolve ainda. outros sentimentos. E aí um dia a gente ainda conversando, eu ainda falei, ela falou, Mônica, nunca aconteceu nada, ele e você, ele nunca tentou nada com você? Aí eu falei pra ela, ele não tinha nem oportunidade de chegar perto de mim, porque eu não permitia mais. Então se qualquer tio, qualquer primo, qualquer amigo quisesse colocar a mão em mim, me segurar, eu saía. Que repulsa, Não, né? Da é repulsa. Eu tenho uma foto do meu aniversário de 8 anos, que eu tô no colo de um tio meu. E essa foto, ela é tão evidente o meu desconforto. Eu tô toda encolhida, eu tô Me toda... tira daqui. Eu tô assim, porque literalmente eu fui obrigada àquilo, né? E era um tio maravilhoso, assim, um dos tios mais incríveis que infelizmente é falecido já, mas uma pessoa que Ele não tem culpa jamais, nenhuma. né? Jamais, né? Não, mas é a repulsa do Mas ato. você vê o trauma da criança, Sim. né? E você vê essa questão da foto, eu nunca tinha pensado nela, eu tô pensando nela agora aqui com vocês, Olha. Que eu falei, pô, eu sentei sim no colo de um tio meu uma vez, que eu tenho essa foto do aniversário, e eu nunca tinha entendido por que aquela foto. Nossa, como eu tô, tipo, eu não vi a hora de sair dali, eu tava encolhida, eu tava empurrando ele. Olha. E eu não era uma criança tão pequena pra ter um comportamento tão. Porque criança pequena não quer sentar no colo, empurra mesmo e sai. Sim. Eu tinha 8 anos, então você já sabe se comportar, né? É, Educadamente. Ainda mais uma família, né? Educadamente. tio tão Educadamente. Não, eu não fui. Era nítido na foto que eu não. E você falou da suposta segurança, Mônica. Fala um pouquinho sobre isso enquanto alerta. A gente sempre, eu vou dizer como mãe mesmo, tá? Eu tenho 2 filhos, hoje adultos, já um com 23, um com 28 anos. Eu fui mãe com 19 anos, né? E eu tinha muito medo, eu tinha pânico de acontecer alguma coisa com os meus filhos a respeito disso, né? E então a gente, desde pequenininho, eles nunca foram obrigados a sentar em colo de ninguém, receber beijo de ninguém.
E se você perguntar para qualquer um da minha família, todo mundo que conheceu eles de pequeno fala, não tinha criança mais educada. Eles não precisavam beijar, eles não precisavam abraçar, eles quando queria sim, quando queria não, mas eles sabiam, ensinei eles a serem educados, gentis com as pessoas. Você chegou a Mas sem alertar dar sobre essa intimidade. questão? Sem dar. Oi? Você conseguiu dar essa orientação para eles bem pequenos? Consegui. Teve, olha, algumas orientações que foram até meio malucas. Você Conta vê pra como nós. ponto, mas pensa, eu era uma menina de, 25, 26 anos com 2 filhos pequenos, né? Eu falava pra eles assim, olha, se Deus o livre, acontecer qualquer coisa, a mamãe se descuidar, alguém tentar pegar vocês e falar que vai levar pra algum lugar, mesmo se tiver com uma arma, com uma faca, qualquer coisa, o que vocês têm que fazer? Gritar. Mas gritar com toda a força do mundo. Por quê? É a única chance que vocês têm de sair vivo daquela situação. Uhum. Eu falava pra eles. É a única. Porque se vocês entrarem no carro com esta pessoa, acabou. Então, assim, às vezes é melhor você se machucar um pouco, que a gente corre pro hospital e acerta a situação. Seja o que for, Deus vai proteger, o anjo de vocês vai proteger. Mas a única arma que vocês têm naquele momento é a voz. Então grite, porque na hora que vocês gritarem, todo mundo que tá em volta vai olhar. E a pessoa vai se assustar e vai sair correndo. Então, assim, você vê o ponto, o medo que eu tinha. Isso quando eles tinham 3, 4 anos, eu já falava. Vocês gritam. Mônica, e qual mãe que fala, mesmo você se machucando... Você entendeu? Porque é tão profundo, porque assim, olha, você pode se machucar, mas você berre, você grite, você fuja, você corra. Então, porque as mães não falam isso, as mães só falam assim, não aceita o pirulito, não aceita bala, não vai na casa, né? Não é o normal. Mas gente, não fala disso. É o que a gente tá falando sobre aonde se sentir seguro. Eu vou ser muito sincera pras mães. A gente não tem segurança, sabe? Esse fim de semana eu fui visitar o meu sobrinho que nasceu e eu tava conversando com minha cunhada. E falei, eu fui uma mãe extremamente protetora com os meus filhos. Não me arrependo em momento nenhum. Mas em momento nenhum. Criei 2 homens independentes, os 2 trabalham, um já é casado, sabe? Não tem essa dependência emocional de mãe, nenhuma. O meu filho mais velho, por exemplo, ele tá morando agora em São José, mas com 19 anos já saiu de casa, foi trabalhar, foi estudar. E a gente super resolvidos. A gente conversa, assim, eu e o Rafa, a gente conversa uma vez a cada 10, 15 dias. Então, assim, não tem dependência emocional nenhuma. Sim. Mas eu fui extremamente protetora quando eles precisaram. Então, eu estava lá, eu estava no shopping, estava com a mão dada comigo, no restaurante estava sentado do meu lado, se fosse no banheiro, eu ia junto. Porque hoje a gente vê as mães, elas... eu não tô aqui para julgar ninguém, eu tô aqui para orientar mesmo, sabe? Eu sei que as mães estão sobrecarregadas, hoje em dia tanta pressão, tanta coisa que a gente recebe da sociedade, que você tem que fazer isso, você tem que trabalhar, você tem que dar conta de casa, você tem que dar conta do seu relacionamento, e o seu filho ainda tem que ter uma mãe extremamente presente. Então é muito difícil, né? Mas prestem mais atenção. Porque para acontecer... É no banheiro de um restaurante, é no banheiro do seu condomínio, que aconteceu esta semana com uma menina de 9 anos de idade que foi abusada por um ex-professor aposentado de 60 anos no banheiro desse condomínio. Olha. Então, assim, você não pode, gente, você não pode, não confie. Isso continua acontecendo, não foi só em 90. Não, vai continuar. Então, assim... Não pode, entendeu? Seu filho é pequeno, ele tem menos de 14 anos de idade, ele quer descer no condomínio para brincar, desça com ele. Desce com ele. Não confia, entendeu? A gente tem que vigiar. Hoje em dia eu tô vendo as mães deixam as crianças tão... 14 anos, já hoje em dia já é adulto? Não. Ainda não. Então, assim, não é adulto. Não é adulto. Parem de tratar seus filhos como adultos com 10, 11 anos de idade. Porque com 6 anos vai ser super comum ele sair da mesa do restaurante e ir no banheiro sozinho. Não, eu tô olhando daqui. Você tá olhando daqui, você tá olhando a porta do banheiro.
E quem está lá O dentro? que está acontecendo lá dentro? Porque pode ser homem, pode ser mulher, pode ser gente. Então a gente tem que ter um cuidado, uma visão melhor com as nossas crianças. Teve um caso, inclusive, que a gente tomou ciência, que a mãe não deixava a filha descer sozinha no condomínio. Pedia pro filho descer junto. Então, na cabeça dela, uma criança cuidava da outra. Por ele ser menino, um pouquinho mais velho, ela pedia, desce com a sua irmã. E ela foi molestada pelo zelador do prédio. Ele punha ela na frente. Colocava o menino à frente, ligava a televisão da salinha dele lá, punha à frente, ele focado na televisão, e acomodava a menina atrás. E mexia com a menina atrás. E fora... Olha o requinte, né, de crueldade. E agora ela colocou a responsabilidade ainda do que aconteceu em cima dessa outra criança. Porque o irmão vai achar que ele não cuidou da irmã adequadamente, ele cresce com um trauma gigantesco, achando que ele não cuidou, que ele não é protetor. Que tipo de pai que ele vai ser? Que tipo de marido que ele vai ser? Porque a sequela é muito Porque forte. Tem que tratar agora. O problema já aconteceu, que era o que a gente estava falando. Sim. Então agora tem que tratar, né? Sim. Eu fico pensando nos bloqueios dessa pessoa em relação a relacionamentos. Dá muito bloqueio. Você vê como... A minha adolescência foi uma adolescência que foi muito difícil me relacionar com os meninos. Eu fui muito fechada, né? Você ficou arredia, fechada. Mas o oposto da sua infância, onde você brincava, onde você era expansiva. Não importava se era menino ou menina. Né? Eu não me sentia confortável nas relações sexuais dentro do meu primeiro casamento. Sinceramente, eu peço até perdão pro meu ex-marido, porque, coitado, né? Porque meu casamento acabou por vários motivos, mas um dos motivos que foi... eu achava que eu era frígida. Ele pagou uma conta que não era dele. Eu tinha certeza que eu era uma mulher frígida. Por quê? Porque todos os traumas que eu tinha sobre relacionamento e relação sexual, pra mim, aquilo ficou sujo, né? Qualquer coisa que tocasse. Eu tinha um desconforto em ser tocada. Eu não conseguia receber carinho. Então, assim, é uma coisa muito profunda, que poderia, sim, ser tratado lá atrás, mas, infelizmente, por falta de oportunidade, de conhecimento, por várias coisas, né? Mas hoje em dia a gente tá mais aberto, né? Porque são assuntos que doem, as pessoas não querem falar e sentem vergonha. Muito. Porque, assim, a vergonha não vem só, no seu caso, de você. Pode ser que, naquela época, se os seus pais soubessem, e se alguém mais soubesse, eles também ficariam com vergonha. Eu acho que até hoje. Sim. Eu acho que até hoje. Meu Eles pai e vão minha mãe, sentir se eles souberem aberta... Tanto que quando hoje eu e a minha saber, irmã, a viu, gente... Mônica? Agora eu vou saber. Não, quando eu e minha irmã, a gente tenta contar o que aconteceu, eles não estão abertos a ouvir esse assunto. Olha. Eles não estão. Porque eles se sentem corresponsáveis. Sim. A minha irmã, às vezes, até forçou, né? Forçou, mas não, eles não querem conversar sobre o assunto. E hoje, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Os abusos, eles acontecem muito, na maioria das vezes, né? Se eu não me engano, é 80%. No próprio contexto familiar. 80% dos casos é dentro da casa, né? É onde dentro do ambiente a segurança. onde tem segurança para criança. Aí eu fico pensando, meu não foi, né? Não aconteceu isso dentro da minha casa. Agora eu imagino uma criança que vive isso dentro de casa, né? Com um padrasto, com um avô, com um irmão, tio, com um primo, com um tio, né? Então, assim, tem que prestar muita atenção, tem que cuidar dessas crianças. Depende da idade, né? Se foi molestada muito pequeno, ele pode achar que aquilo é normal, é natural. Totalmente. Né? Então, assim, é bem complexa a situação. Assim, a criança se sente mal, mas ao mesmo tempo, deve ser normal. Sim, né? sim. Ela se sente desconfortável, mas até que ponto ela vai poder julgar isso que ela não tem referência? Sim. Mas é justamente essa questão. Aí a gente julga, né, muitas vezes as pessoas que cometem esses atos, as pessoas que cometem outros atrocidades com as pessoas. Eu não sei se tem fundamento, mas muita gente hoje que faz mal para os outros, independente do tipo de mal, certamente sofreu algum tipo de abuso
dentro da sua infância. Eu acredito que sim, eu acredito que é óbvio que a gente sabe que tem algumas coisas que são genéticas, Sim. mas tem muito trauma que do mesmo jeito que me fez mal, né, Sim. faz mal para os outros também. Porque eu fico imaginando, hoje eu penso, o mal que eu fiz, né, o mal que eu fiz, talvez eu tenha feito pro meu ex-marido, né, Sim. que foi mal amado. Porque transborda, né? Ele foi uma pessoa mal amada, ele casou com uma expectativa gigantesca, e óbvio que ele teve as falhas dele também, Sim. mas eu tive as minhas, talvez se eu tivesse procurado ajuda antes. Porque depois que eu me separei, foi quando eu procurei terapia, comecei a tratar vários traumas. E aí tudo isso, né, aí abre, é como se tirasse uma cortina preta, né, da Uma tua venda alma, dos olhos. da tua alma. E você começa a se enxergar. Quem é, né? Quem sou eu, né? Aonde que quebrou ali atrás? Eu não consigo consertar, mas de alguma forma eu consigo hoje lidar com essa situação de uma forma mais madura. Ressignificar. Exatamente, resignificar, né? E transformar esse trauma, essa dor em experiência para poder passar para outras pessoas, né? Mas você tem consciência disso. Eu penso, e quantos não têm? Passam a vida inteira fechadas. Que o que te salvou foi a terapia. Foi a terapia. Gente, terapia. Quem te levou pra terapia? Você mesma. Fui eu, né? Fui eu porque... Sempre tem um anjo, eu tenho 4, na época eram 3 anjinhos, né? Que eu tava numa depressão muito profunda. E eu tenho, além dos meus filhos, eu tenho 3 bichinhos, né? Eu tenho, na época eram 2 cachorrinhos, eram 2 cachorros e um gato. E eu tava determinada a dar um fim, né, na minha vida e tudo mais. E naquele dia que eu acordei, que eu falei, hoje, pronto, já sabia como fazer, como ia ser feito, sem dor, sem nada, vai ser papum rápido e pronto, acabou. Os 3 subiram em mim, assim, era um desespero, uma coisa... E naquele momento foi aquela coisa de você falar assim, não, eu não posso. Amor. O amor deles me levou, então eles me levaram pra terapia. Ai, eu falo. Que bom! Eu falo, sempre tem um anjo. Você teve 3 Eu tive 3, que estão comigo com a graça de Deus. Hoje uma tá já com 19, quase 20 aninhos ainda. Passou, né, toda a fase turbulenta. Eu falo, a Sharon deve olhar pra mim, deve falar, Jesus do céu, a minha mãe... eu não posso ir ainda, minha mãe é demais. Eu acho que ela tá tão velhinha que ela tá... Enquanto ela criar juízo. Ela ainda precisa. Aí lascou, porque então vai Matusalém, porque juízo. Mas eu falo, a terapia, ela tem essa magia, né? Salvar as pessoas. Sim. É incrível, né? E sempre tem alguém que fala, vai lá. Na época eu não tinha nem dinheiro para fazer terapia. E aí eu consegui com uma terapeuta incrível que se chama Angélica, né? Você vê, eu falo, Deus é muito maravilhoso na minha vida, me mandou até uma terapeuta com nome de anjo. A Angélica, que eu sou extremamente grata, que me cobrava só o aluguelzinho da sala. E me tratou, não vou falar me curou, porque eu acho que não é sobre cura, né? Sim. É sobre a gente resignificar, a gente entender o lado das outras pessoas também, que foi, né, ela abriu a minha mente de uma forma, né, para entender o lado do outro, o meu lado, até né, todo mundo tem suas questões, né? E para você falar sobre esse assunto publicamente, ela realmente fez uma grande diferença na sua vida. Sim, fez. Ela fez. Ela foi um anjo mesmo. Porque o que você está fazendo agora é um alerta super importante. Não é sobre o doce, que você havia comentado nos bastidores que seu pai falava, sua mãe. Não pegue o doce. Gente, o doce é tão bobagem. O doce é tão... Todo mundo sabe, acho que a criança já sabe que não pode aceitar nem do pediatra. Não pega, não aceita nada. A gente sabe disso. Mas o perigo, ele tá onde a gente não enxerga. Sim. Então a gente tem que ter olhos além, muito além, né? No condomínio.
A festa do pijama. Gente, festa do pijama já se viu, não existe festa do pijama. Se eu tivesse, na minha época dos meus filhos não tinha festa do pijama, mas se eu tivesse hoje, eu ia perguntar pra mãe que convidou meu filho, e eu vou o quê? Eu vou de pijamão ou eu vou de roupa comum? Porque eu vou também. Eu Sim. te ajudo, eu fico quieta no meu cantinho, mas eu não vou deixar o meu filho numa festa de pijama na casa de pais que eu conheço, assim, superficialmente, em festinhas de escola, isso, aquilo outro. Não, gente. Tem um caso de um pai que ele dava um achocolatado para as crianças antes de dormir, com calmante para as crianças dormirem e ele abusar. E numa dessas festas do pijama, uma das crianças não tomou. E ela viu tudo. E ela, quando chegou em casa, contou pra mãe. Com a graça de Deus, foi preso, tudo, mas... Quanto mal ele fez. Então, assim, gente, não existe festa do pijama, não. Não existe viajar, uma criança de 7, 8 anos viajar com os pais da coleguinha. Gente, tem idade pra tudo na vida. Tem idade pra tudo. Então, assim, a gente tem que, hoje em dia, entender que a gente tem que esperar o tempo das coisas, né? Esperar as crianças elas terem o discernimento de Maturidade para algumas questões. É para se proteger, É prontidão né? mínima. Porque como é que você explica para uma criança de 8, 9 anos que ela não pode ser tocada pelo pai da coleguinha? Não, você não explica isso, gente. Até porque tem coisa que você tem que esperar ela perguntar. É. E é uma coisa que ela... Se Você ela passar por isso, acabou já. Você só protege ela daquela situação. E vai aos poucos protege da inocência ensinando. dela. Sim. Protege da própria inocência. Então, assim, tudo tem o seu tempo, né? Uma menina já de 14, 13, 14 anos vai viajar com a coleguinha, ela não é mais besta. O que eu acho que você está falando é uma coisa tão importante aqui. Porque, assim, tudo ao seu tempo. Entendeu? Tá tudo tão... Uma autorresponsabilidade, né? Então, assim, como você deu exemplo, com 7 anos, com 6 anos, esse tipo de viagem, né? Então, assim, esse tipo de orientação, muitas vezes não é passado, ninguém fala, ninguém e acha fala, que é normal todo mundo e é natural. Acha, imagina! Sim. Exatamente. E aí, aquela única mãe que não deixa o filho ir, ela vira um monstro para as outras mães, né? Ela vira a metida. Não, porque ela é metida, o filho dela é diferente dos nossos. A filha dela não pode, o filho dela é isso, o filho dela é aquilo. Ela que tá cumprindo. Ela vem nas festinhas, não pode deixar a criança na porta do buffet, ela tem que entrar, porque ela quer aproveitar a festa. Você tá entendendo? Gente, né? a gente tá falando de crianças pequenas, elas precisam de supervisão sim. Sabe, acidentes, e não é só pedofilia, só abuso, acidentes acontecem, sabe? Os pais têm que ter um pouco mais de responsabilidade hoje, entender que as crianças, elas precisam, né, dos cuidados que a primeira infância necessita. Na verdade, Mônica, é perceber, deixar bem claro quem é responsável por quem. Sim. Então, se eu sou pai, se eu sou mãe, a responsabilidade daquele ser é minha. Então, eu tenho que cuidar. Exatamente. Eu tenho que zelar. Não é delegar isso. Né? Eu tenho que zelar por ele. Isso. Porque eu acho que hoje o que acontece, e é o que eu falei no começo, eu compreendo, as mães estão extremamente cansadas. Hoje em dia a mulher tem que trabalhar, ela tem que cuidar da casa, porque muitas vezes não tem dinheiro para colocar alguém dentro de casa para ajudar. Aí ela tem que cuidar dos filhos. Muitas vezes o marido é um folgado, às vezes não, mas às vezes sim. Né? Às vezes não tem um apoio familiar de mãe e pai, até porque muitas mulheres hoje têm filhos mais tarde. Então, às vezes, a mãe e o pai já são idosos, não tem condições de cuidar de uma criança pequena. E aí, muitas vezes, ela aproveita essas festas do pijama, essa festa no buffet, a criança descer no prédio pra brincar. Pra quê? Pra ela ter o tempo dela. Pra ela tomar o banho dela em paz, pra ela poder ir no shopping com as amigas, tomar um café com alguém, sem estar com a criança do lado. Só que, olha, sinceramente... você não teve dá. filho. Não dá. O que eu posso dizer? Bem-vinda à maternidade. E aproveita, tá? Porque assim, depois dos 14, 15, você acabou. Você virou um coadjuvante, você virou a cozinheira, a passadeira, a arrumadeira, e a Uber. E Uber. Então aproveita enquanto você tem o cargo de mãe. Então, enquanto você tem autoridade, enquanto você pode criar laços com o seu filho a ponto de
se algo assim acontecer com ele, a primeira pessoa que ele vai falar é você. Então, assim, a criança, ela precisa criar isso, ela não pode ser um peso, Sim. né? Então, assim, ter filho é uma escolha. E não tem jeito, tem gente que fala, mas eu não queria e eu tive. Então tá cheio de gente querendo adotar, né? Sim. Tá cheio de gente. Infelizmente, no nosso país é difícil pra Ainda assim caramba foi a uma adoção. escolha. É difícil. Ainda assim foi uma escolha. Mas tá na barriga, tá na sua barriguinha, não tem problema. Você pode chegar pro juiz, ó, escolhi os pais, é esses aqui. Mas a partir do momento é seu, você quer ser mãe, gente, ser mãe não é arrumar a filha pra tirar foto pra postar no Instagram. Sabe? Pra fazer videozinho bonitinho. Não! É além disso. É muito além, muito pelo contrário. As crianças têm que ficar muito longe da rede social. Justamente porque tá lotado de pedófilo por aí. Então, não. Vamos criar crianças com crianças. Eles Sim. já têm tão pouquinho tempo de infância. É o que hoje em dia, até os 9, 10 anos, Só. né? E olha lá, Porque né? com 11 anos, a tecnologia já engoliu eles. Exatamente. Então, eles não são Antes, né? mais. Porque hoje tá dando antes. Mas ainda com 9, 10 anos, você consegue acompanhar numa festinha, você consegue proteger, né, desses maus do mundo que pode transformar a vida do seu filho numa coisa E transformar para sempre. que não vai ser legal. Então, esse é meu Não alerta, vale a né? pena. Eu vim aqui justamente para isso, né? Esse- Foi contar minha história importante, tudo com a graça de Deus. A minha história é muito menor, é um Sim. grão de areia perto de história de tantas meninas que nunca voltaram para casa. Né? Muitas meninas que os pais não sabem nem aonde estão até hoje, que estão desaparecidas. Outras que se consumou o fato e a destruição ainda é maior. Aquela história daquela Sim. criança, daquela Madeleine, Sim, que sim. desapareceu, que nunca Então. encontraram a Em menina. Portugal. Em Portugal. Gente, deixar uma criança daquele tamanho no quarto do hotel e a gente foi jantar. Qual a chance, né, de estar certo? Então, assim, para, gente, vamos pôr o pé no chão. Né? As mães que andam com as crianças com aquelas coleirinhas de pulseira são julgadas. As que deixam a criança debruçar no parapeito da escada rolante do shopping, tá tudo certo. A criança de 3 anos, 4 anos que tá andando, brincando na escada rolante, tá tudo certo. E não está, não né? tá, gente. Não tá. É tratar a criança como A criança. gente tem que Como cuidar criança. melhor das nossas crianças, né? Eu acho a questão, assim, da grande mensagem, acho é a responsabilidade. Sim. Se sinta realmente responsável pelo seu filho, por aquele ser que você colocou no mundo. Sim. Seja responsável por ele. Sim. Não deixe que as coisas aconteçam para depois falar como aconteceu. Aconteceu porque você permitiu, Sim. né? Muitas vezes você pode zelar por algo, além, a mais. Exatamente. Eu acho isso super importante. Mônica, o que você falaria para sua Mônica de 6 anos hoje? Ai, que eu diria pra ela, falar assim, nossa, faz terapia antes. Ótimo! Não espera até os 42 anos. Que ótimo, que ótimo. Acho que é isso que eu diria pra ela. Olha, de quase todos os podcasts, nós não somos da área de psicologia. Não. Ela tá Eu estudando tô agora. estudando. Mas, ó, Sou ela tá- estudante. Ela tá começando, né, fazendo psicologia, voltou, né? Ela já- Eu fiz um ano Depois ela parou há muitos anos e e agora tá voltei. voltando. Mas até então, não somos da área de psicologia. Sim. Mas é incrível como todos os nossos podcasts, em algum ponto, toca a importância Do acompanhamento. do acompanhamento terapêutico para a vida É pra plena vida. da criança. De Do ser qualquer humano. eu acho que daí, quando a mãe e o pai identificam já de criança, já é importante, né? Sim. De criança, por que não? Né? E do Sim. adulto, Mas na vida adulta ela é fundamental. E, Mônica, tem tantos trabalhos que são voluntários, tantas faculdades que atendem, como você falou, né? né? E não vão atrás, né? Esses dias eu ouvi assim de uma pessoa, eu não faço terapia porque eu tenho alguma questão do emprego, né? Eu falei, Hoje até não, online. Até online. E é super baratinho. não é assim, não é assim, dá pra fazer, Sempre. tem como Com fazer. certeza, com certeza. Tem pra todo mundo. Tem desde fazer, como você falou, virtualmente. Sim, Né? Tem algumas páginas que você entra, você se cadastra, escolhe lá um profissional
e paga uma consulta que é acordada ali, né? E tem desde aqueles que atendem, sim, a baixa renda, né? E tem projetos, Mônica, em igrejas. E tem os projetos, e tem os faculdades, projetos. Eu não estou me lembrando dos nomes, mas tem muitos projetos. Tem alguns, Sim. até que uma amiga minha comentou uma vez que estava vendo para filha. Então, assim, tem muito lugar. Lá no colégio que nós trabalhamos, assim, sempre é grupos de pessoas, grupos de estudantes de psicologia, né? E eles sempre deixam no final endereço, tudo. Onde atende. Tudo, onde atende. Gratuitamente. E pede ajuda também, né? Eu acho que assim, pedir ajuda, né? Sim. Se a gente não tá podendo naquele momento, conhece um profissional, conhece alguém que conhece um profissional, conversa. E o que a pessoa pode fazer por mim? Porque a hora que eu melhorar, eu vou conseguir pagar. Sim. Exato. Né? E aí eu pago, É uma transição. Por enquanto eu posso pagar. O que foi que aconteceu comigo? Eu pagava o quê? R$50 numa sessão. De uma psicóloga que cobrava, na época, 350 por sessão. Era uma... Então, assim... Era a Angélica. Angélica, se você me vê. Gratidão Sabe eterna. das coisas mais... Com tudo que a gente falou de pedofilia, de coisas bem tristes, sabe o que eu achei mais importante que você falou? De que você tem que ir vir com seu filho para que ele te veja como a primeira pessoa a pedir ajuda. Os meus filhos são Eu assim. achei isso Os meus filhos, você incrível. vê, às vezes eu fico Porto 15 Seguro. dias, 20 dias sem falar com o Rafael, mas se acontecer qualquer coisa na vida dele, uma coisa mais, assim, Banal que... problema, mas é um problema que ele precisa resolver. Mãe, o que você acha? É assim, e hoje em dia eu aconselho, Rafa, eu acho que olhe por esse lado, por esse, mas, e toma a decisão certa, você sabe, você é um homem responsável, você vai saber chegar no caminho certo. E o meu outro filho a mesma coisa. Então, assim, vejo que tá com a cabeça baixa, tem 23 anos, ele ainda mora comigo. Às vezes eu vejo que tá meio cabisbaixo, João Pedro, o que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada. João Pedro, eu te conheço, o que tá acontecendo? Não, mas não é nada. Eu não vou sair daqui enquanto você não me contar. Aí ele dá risada, ele fala, mãe, você me conhece muito bem, né? E ele não se abre com ninguém. Aí ele começa a contar tudo. Ai, não, porque aconteceu essa situação, isso. Pô, fiquei chateado, isso aqui. Pô, João, não, pô, todo mundo tem os seus problemas também. Pode levar tudo pra você, não é tudo sobre você. Que era uma das coisas que a Angélica falava pra mim que eu amava. Nem tudo é sobre você, Mônica. Baixa a bola aí. Tem coisa que é sobre o outro. Né, que o outro tá passando, só pra refletir em você. Exatamente. Mas sabe o que é mais admirável? Você não perdeu o sorriso, nem o brilho no olhar. Não. Sabe, esse brilho de criança, que você tem um brilho assim. Eu não vou amadurecer nunca. Você tem um brilho, assim, um brilho de criança mesmo. Um brilho bem interessante. Um sorriso lindíssimo. Obrigada, Ai, gente. Vou sair daqui que nem a semana, né? E assim, eu fiquei muito grata por você estar aqui. Sabe? Porque eu acho que esse tema é tão importante. Eu agradeço também a oportunidade. Então, assim, eu fiquei com você conversando, chamando. Eu falei assim, esse tema dela é muito importante. Nós precisamos falar sobre esse assunto. Não é um assunto fácil. Não, claro que não. Nada fácil. Mas é extremamente importante. E eu acho que as mulheres que às vezes têm outras histórias que podem compartilhar com vocês, chama elas, conversa, sabe? Cria coragem, porque até essa libertação de você... Sim. Pôr pra fora pôr já. Pra fora, literalmente... Vomitar. Vomitar isso, porque não é nada, não é uma coisa boa, né? Então, se não é bom, a gente pode vomitar. Isso. A gente Fez mal, põe pra fora. Tem, sim, porque você pode alertar que isso não aconteça com outras pessoas, né? Tanto na vida, na infância, quanto na adolescência, quanto na vida adulta. Sim. Porque o abuso... Existem vários tipos de abuso, né? Desde o emocional, o físico, psicológico, E a gente tem que falar muito sobre esse tema, sim. Alertar, né? Alertar, proteger. Porque assim, quem sabe, essas pessoas que abusam, elas não entendem que elas são doentes. Que vão se tratar. E que vão se tratar, pelo amor de Deus. Né? Para de... Não precisa, né? Não precisa... transformar o mundo num lugar tão horrível assim. É verdade. Que bom que você está aqui, que bom que você aceitou o nosso convite. Eu que agradeço que mesmo. bom que eu fui tão insistente. O problema é a correria da vida. Meu amor, eu sei, mas olha, você é uma linda. Eu agradeço muito, viu? Sempre que tiver algum assunto assim pra falar. Ela te deu até uma dica, né, de uma amiga.
Que bom. né? Sim, Pra nós Ney, que eu conversarmos, acho que tem. vai ser um podcast espetacular. Ai, que Você é ótimo. espetacular, É, mulher. mas ela é também. É. É minha Mulher Maravilha. Jura? Ela chama Paula Canasa. Pode Olha. deixar. Ó, Vocês Paula. esperem, hein? Paula Paula, Canasa, hein? vem Ela História aqui. de vida incrível. Ela Uma vai mulher espetacular. Ai, mas Que muito bom. obrigada, viu? Muito Obrigada. obrigada. Imagina. Acho que Eu o seu agradeço a recado, oportunidade de o conhecer, seu né? recado foi fantástico. Vocês são mulheres Obrigada. fortes, Sim. espetaculares também. Porque assim, nossa, falar sobre o tema abertamente, de uma forma tão leve, que você sorriu o tempo todo. Sim, né? porque assim, não adianta, agora não adianta mais chorar. É, Já foi, vamos resignificar, vamos trabalhar isso, vamos transformar. isso. E o que isso você está em algo fazendo útil. hoje, você está transformando. Transformar em algo útil para outras Sim. mães, E- que não aconteça com os filhos dela. E Sim. puxei a orelha de muita mãe aí mesmo, aí chega de Isso. festa do pijama. Ai, Mônica, Obrigada, gratidão, Mônica. viu? Obrigada, Você é uma Denise. linda, Obrigada viu? mesmo, eu adorei. Foi muito bom. E depois Que a bom. gente continua conversando. Com Ai. certeza, com certeza. Quero agradecer a Mônica mais uma vez por essa história. Eu sempre falo que parece ser triste, mas tem tanta pureza, tanta verdade e tem tanto ensinamento que se torna algo muito positivo. Sim, exatamente. Muito obrigada, viu? Imagina, E eu que até mais. agradeço, gente. Até mais. Até logo.